E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Deu uma pausa aqui para refrescar, mas eu quero voltar lá atrás, André, que a gente já foi para tantos caminhos. Sim. No início da tua conversão, como foi assim o seu chamado do início da conversão para se tornar um pastor? Sim. Eu nunca imaginei que eu Isso seria... eu não vi ainda você falando. Eu nunca imaginei que eu seria um pastor, né? Então. A minha conversão, eu lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica, quando eu estava conhecendo a filha do pastor, Sim. eu cheguei lá e tinha um obreiro na frente de terno, assim, igreja super tradicional, pentecostal, Assembleia de Deus. Então, se pra mim era estranho estar numa igreja evangélica, eu fui já pro hype da igreja evangélica, né? O supra-sumo. Sim. E quando eu cheguei lá, ele falou assim, tudo bom, varão? Paz do Senhor? Veio buscar Deus? Aí eu falei, vim. Mas por dentro eu pensei, e a filha do pastor também? Vim conhecer, vim conversar. E eu lembro que eu perguntei pra ele logo em seguida, a filha do pastor já chegou? Ele falou, não, ainda não, ela deve estar chegando. Eu falei, então tá bom, vou esperar aqui fora. E aí chegou a Kezinha de vestidão até o tornozelo, com a mãe, o motorista. Eu falei, ei, tudo bom? Onde que eu sento? Ah, sento em qualquer lugar. Aí eu sentei e daqui a pouco no meio do culto, a pessoa que estava do meu lado direito levantou, o cara do lado esquerdo levantou, aí eu levantei também. Aí eles começaram a abrir um livro, eu falei, mano, que livro é esse daí? Eu não ganhei esse livro. Ele falou assim, mas você é do coral? Eu falei, coral? Como assim? Você Quando estava na fila do coral? Kezinha, ela tava tipo... Abaixa. Eu sentei no meio do coral. Os caras começaram a cantar e eu querendo fugir dali. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô numa igreja evangélica, no meio de um coral. E as pessoas falando em outras línguas. E quando terminou aquilo, eu falei, cara, quer saber? Eu gostei. Você achou legal? Eu acho que eu volto semana que vem. E aí eu voltei na outra semana. E na outra, quando eu vi, já tava com a minha mão levantada, rendido. Você já tinha uma Bíblia? Já. Eu cheguei a fazer catequese. Eu estudei em uma escola franciscana por anos, né? Então tinha uma base, né? Mas estava muito distante, né? É aquela ideia de ter um salmo aberto, empoeirado na prateleira, né? Então... não é um praticante, né? Então, foi um choque pra mim. Mas eu lembro que quando eu me converti, quando eu aceitei, quando eu fui à frente, pra mim foi muito intenso, assim. Eu já parei de fumar naquela semana, eu parei de beber, eu parei de andar em alguns ciclos sociais, eu parei de fazer um monte de coisa. Eu não fui nem pra desfazer o meu apartamento onde eu morava, em Juiz de Fora, porque eu falei com meus pais, se eu voltar, eu fico. Eu preciso que vocês me ajudem. Foi radical assim a minha transformação, mas eu realmente eu fui do 0 ao 100, sabe? Porque eu entendi, se eu sou intenso no meu pecado, eu preciso ser mais intenso no meu chamado. Então eu mergulhei de cabeça. Comecei a chegar domingo, 6 da manhã, no culto da consagração, ia pro culto das senhoras, já ficava pro culto da manhã. Então eu comecei a mergulhar muito nisso. Na leitura também? Na leitura também, mas no início mais nas experiências que eu tinha com Deus no culto, sabe? A leitura, eu acho que o ponto de virada para mim foi quando eu fiz o seminário teológico Carisma lá no Rio. O Carisma, a palavra da fé mudou muita coisa na minha história, a respeito do poder da declaração da palavra, a respeito da autoridade que a gente tem como filho, o poder do sangue de Jesus, o poder do nome de Jesus. Isso mudou muito a minha jornada, assim. Eu tenho total consciência que isso foi uma virada de chave, sabe? E como você foi tendo essas percepções, assim, de deixar de fazer algumas coisas que você fazia? Porque, ao mesmo tempo, os jovens, às vezes, acham que isso não tem a ver. Mas a minha fé é a minha fé, o que eu faço, além disso, não interfere na minha fé. Karina, eu vou falar de uma questão pessoal. Eu não gosto de ser insosso nem medíocre em nada. Então eu sou um gordinho convicto, tá? Eu sou um gordinho... Que gordinho? Não. Eu sou um gordinho com força. Então assim, se eu for tomar um café da manhã, eu vou tomar um bom café da manhã. Se eu for comer tarde, eu vou comer bem, mesmo sendo tarde. É uma brincadeira, mas é meio que verdade. Eu sou intenso em tudo que eu faço. A gente está montando a base do Incendiários aqui em São Paulo. Eu devo dormir lá de hoje para amanhã, porque amanhã eu volto para Miami. Então a gente está
em 2 dias, tentando fazer 1 mês de reforma no espaço, enquanto eu tô aqui e tava ontem pregando. Eu acredito muito que a gente precisa ser muito intenso, porque a gente só tem uma vida para viver, sabe? Então, eu não quero subir quando Jesus me chamar e ter um monte de projetos e sonhos engavetados e coisas que ele me pediu para fazer e eu adiei, e coisas que ele me mostrou e eu deixei para um outro momento. Então, resumindo, eu acho que por ter essa fome, esse senso de urgência, eu era assim no meu pecado. Podia ser 4 da manhã, se alguém falasse, bora fazer um churrasco, bora viajar para tal lugar, vamos. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Quando eu me converti, não fazia sentido eu ter uma personalidade diferente na minha fé. E eu acho que muita gente acaba vivendo isso. É super intenso e aí quando se converte é super passivo. Quando dá, vai, quando dá, faz, quando dá... Não, irmão. A gente precisa fazer tudo o que pode enquanto pode. Sim. Então, foi que eu brinquei com você, não lembro se foi no bastidor, se a gente chegou a falar aqui, mas eu fiz 34 anos em fevereiro e tem 17 anos que eu caminho com Jesus e tem 17 anos que eu caminhei sem ele. Eu sinto que agora começa a minha jornada com ele, é como se agora equilibrasse, eu tô no meu marco 0, entende? Então, eu não sei se eu tenho mais 5 anos, minha esposa, ela não curte quando eu falo isso, mas é verdade. Eu não sei se eu tenho mais 5 anos, mais 10 anos, mais 40 anos, eu não sei se domingo foi meu último culto. E de verdade, eu não sei, ninguém sabe. O problema é que a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo. E não tem. A gente vai ter todo o tempo do mundo na eternidade, mas o momento em que a gente está construindo algo junto com Deus é aqui. Então, ontem, eu ministrei 3 cultos. O último demorou 3 horas e meia. Com 2 horas eu liberei quem quisesse ir embora. E a gente ficou mais 1 hora e meia fluindo. E foi poderoso, e foi glorioso. E eu saio de lá exausto, não tem mais nada para dar de voz, não tem mais nada para dar de energia. E eu tirei foto com todo mundo, eu conversei com todo mundo, e eu jantei com os pastores. Então, quando eu cheguei para dormir, a minha sensação é: Deus, eu derramei tudo que eu tinha, eu não tenho mais nada para dar. E aí eu começo um novo dia e eu derramo de novo. Então, você sempre vai derramar e Deus está sempre pronto para te encher de novo. Sim. O problema é que às vezes a gente quer derramar um pouco. E daí ele não tem por onde encher não, mais. E isso é uma expressão de falta de confiança. Se você retém um pouco achando que pode faltar, você está dizendo que você não confia que Deus vai te dar o que você precisa. A dinâmica que Deus estabelece com o povo no deserto através do maná é exatamente essa. Ele fala, ó, eu vou dar todos os dias pão para vocês, mas vocês não podem guardar pão de um dia para o outro. O que Deus está estabelecendo com eles é uma dinâmica de confiança. Você precisa confiar tanto que eu sou a tua provisão, que você não vai guardar para o dia seguinte. Eu vou te dar todos os dias. Só que alguns começaram a guardar. Sim. E quando você guardava o maná, ele apodrecia. Então, olha que louco isso. Quando você passeava pelo arraial, pelo cheiro, você sabia qual família confiava em Deus e qual família não confiava. Porque tinha cheiro de azedo, sabe? Nas tendas de quem guardava o pão. Olha, porque aí ficava com medo, achava que no dia seguinte eu não sei se Deus vai dar de novo amanhã. Então, eu acredito muito numa vida sem reservas. Eu preguei essa mensagem, se chama All In. Eu preguei lá em Orlando, foi uma das primeiras mensagens que viralizou, porque tinha gente que ia procurar jogada de pôquer no YouTube, botava All In e aparecia a minha mensagem. E eu falo sobre o All In de Deus. Quando ele pega e coloca tudo na mesa. Ele vai para a jogada final, sem reservas. Jesus não foi o filho preferido de Deus. Jesus não foi um dos filhos de Deus. Jesus era o único filho de Deus. Ele abriu mão do único filho que tinha para ter você de volta. Então, Jesus, ele morre como sendo o unigênito e ele ressuscita como primogênito. Ele era o único e ressuscita agora como o primeiro de muitos. Então, se Deus não poupou um único filho para me ter de volta, eu não vou poupar nada para poder fazer o que ele espera de mim, entende? Essa é a minha forma de encarar a vida. Então, assim, Deus me deu uma segunda chance em 1988, quando eu nasci. Porque todos os médicos falaram para minha mãe abortar. Ela teve uma doença que todos os médicos aconselharam que ela abortasse. Vocês são novos, é o primeiro filho de vocês, ele pode nascer com uma série de deformações, ele pode nascer cego, ele pode nascer... Enfim, o nosso conselho é aborta e tenta de novo. Então, 1988 é a minha segunda chance. 2017, quando eu fui internado, fiquei 35 dias no hospital, mais uma segunda chance. Então, eu não tenho como pedir para Deus esperar para fazer algo que ele me pediu para fazer, porque eu só estou aqui
porque ele tem me dado esse tempo, entende? Sim. Então, cada estação que eu vivo, eu tenho muito latente minha ideia de que esse dia poderia não ter existido. Essa entrevista poderia não ter existido. Pegar minha terceira filha no colo poderia não ter existido. O Benício, eu poderia não ter vivido isso. Eu nasci de novo em 2017. Benício nasceu em 2020, 2021. Poderia nunca ter visto ele.